Bom, gente, então vamos finalizar lá os nossos exemplos da aula de hoje, tá? Esse exemplo número 6, ele pede para a gente obter a equação reduzida da mediatriz do segmento AB, em que A é menos 2,3 e B é 6,5. Então, toda a história que está sendo contada aqui, ela vai trazer e vai dizer respeito à seguinte situação. Eu tenho um segmento de reta AB, não está muito reta, mas essa é a ideia, tá? Um segmento de reta AB, a mediatriz de um segmento é o segmento de reta, ou a reta, que corta o segmento ao meio perpendicularmente, tá? Então, essa reta S que a gente tem aqui, eu preciso descobrir dela duas coisas. Um ponto dela, que é esse ponto aqui, no caso, que é o ponto médio de AB, e o seu coeficiente angular. Como essa reta é perpendicular à reta AB, o MS está relacionado com o M da reta R, que é essa em azul aqui, que é a nossa reta AB. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é obter a equação da reta R, dessa reta em azul. Então, nos exemplos que a gente fez na aula, a gente já tinha uma equação da reta definida. Aqui a gente ainda não tem, então a gente vai obter a partir dos pontos A e B a reta que passa pelos pontos A e B, que é aquela equação que já vinha pronta para a gente. Então, reta conhecendo dois pontos, a gente vai pelo determiníco. Menos 2, 3, 6, 5. Terceira coluna sempre x e y. Repete a primeira que você escreveu. Tudo isso igual a zero. Aí a gente vai para a nossa cálculo. O cálculo do determiníco. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. 6 vezes y dá 6y. X vezes 3 dá 3x. E vamos lá para as nossas diagonais secundárias. 6 vezes 3 dá 18, como eu estou voltando, menos 18. X vezes 5 dá 5x, como eu estou voltando, menos 5x. E menos 2 vezes y, que dá menos 2y, como eu estou voltando, mais 2y. Tá? Tudo isso igual a zero. E agora a gente vai lá para escrever a nossa equação. Menos 5x mais 3x dá menos 2x. 2y mais 6y dá 8y. E menos 10 com menos 18 dá menos 28. Tudo isso igual a zero. E daqui a gente vai ter 8y igual a 2x mais 28. Y é igual a 2x mais 28 dividido por 8. Portanto, o coeficiente angular da nossa reta AB, da nossa reta R,
é igual a 2/8, que simplificando fica 1/4. Portanto, se MR é 1/4 e essa reta em laranjado aqui, a nossa reta S, é perpendicular à reta AB, eu posso afirmar aqui categoricamente que, como elas são perpendiculares, invertido de sinal trocado, menos 4 sobre 1, que dá menos 4. E o M, o ponto médio do segmento AB, que é a segunda parte, é o ponto que eu vou conhecer dessa reta que eu quero descobrir. Então, lembra ponto médio, soma das coordenadas dividido por 2. Então, menos 2 mais 6 dividido por 2. E 3 mais 5 dividido por 2. Portanto, o ponto médio do segmento AB, menos 2 mais 6, 4 dividido por 2 dá 2. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Portanto, o ponto P, x0 e y0, que é conhecido da reta S, é o ponto de coordenadas 2 e 4. E aí a gente vai para o nosso terceiro passo lá, que é, conheço um ponto coeficiente angular da reta, vou para o ioiô Michicho para encontrar o valor, ou encontrar a equação da reta. Observem aqui que ele pede a equação reduzida, portanto, eu preciso ter ela escrita no formato y de um lado e todo o resto da equação do outro. Então, vou lá pelo ioiô Michicho fazer isso. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Y menos y0, y0 é 4. M é menos 4 vezes x menos x0. x0 é 2. Então, y menos 4 igual, fez lá a distributiva, menos 4 vezes x, menos 4 vezes menos 2, menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. 4 diminuindo a operação inversa soma. Portanto, a equação reduzida da mediatriz do segmento AB é igual a menos 4x mais 12. Tá? Então, se vocês observarem aqui, esse passo aqui é aquele passo padrão para todas as situações onde a gente quer encontrar a equação da reta com um ponto e coeficiente angular. Esses dois passos aqui são diferentes daqueles que a gente fez na aula, porque lá a gente já conhecia o ponto que pertencia à reta que a gente queria escrever a equação, e eu já tinha a equação da reta da outra reta, que a gente precisou fazer esses dois passos, obter a equação da reta e obter o ponto que faz parte daquela reta que eu vou descobrir. Então, essa parte em azul aqui corresponde a gente àquilo que é novo aqui nesse exercício. Tá ok? Bom, e aí vamos lá para o nosso exemplo número 7. Obtenha a equação da reta R. Bom, da reta R eu conheço dois pontos. O ponto do eixo X, que eu vou chamar aqui de A. Ele está assinalado sobre o eixo X, portanto, X vale menos 1 e Y vale 0. Lembra que todo ponto pertencente ao eixo X tem coordenada de Y valendo 0. E o ponto de X que está assinalado aqui é o X menos 1. E a mesma coisa para o segundo ponto, que eu vou chamar aqui de ponto B, que é um ponto do eixo Y. Portanto, ponto do eixo Y, 0. E a coordenada de Y, ao qual ele está sendo apresentado aqui, que no caso é menos 2.
Então, agora eu vou para a obtenção da equação da reta. Conheço 2 pontos. Então, vou lá para o determinícuo. Menos 1, 0, 0, menos 2, x, y. Repete a primeira coluna que eu escrevi. Tudo isso igual a 0. Tá? Menos 1 vezes menos 2, calculando o determinante, dá mais 2. 0 vezes y dá 0. 0 vezes x dá 0. Vou lá para as minhas diagonais secundárias agora. 0 vezes 0 dá 0. X vezes menos 2 dá menos 2x. Como eu estou voltando, mais 2x. Menos 1 vezes y dá menos y. Como eu estou voltando, mais y. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, 2x mais y mais 2 igual a 0. Está escrita uma das equações aqui da nossa reta R. Quando ele pede aqui para a gente obter uma equação, é porque a equação pode ser escrita de vários formatos diferentes. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter um formato de equação. Pode ser o geral, reduzido, segmentário. Tá? Bom, e aí obter a equação da reta S, que é paralela, da equação da reta S, que passa por P, que tem coordenadas 5 e menos 2, e é paralela à reta R. Bom, então, para a gente encontrar uma equação de reta paralela a essa reta R, eu preciso ter ela escrita no formato reduzido, que é aquele passo a passo lá do exercício anterior. Então, obtenha a equação da reta S paralela à reta R de equação 2x mais y mais 2 igual a 0, e que passa pelo ponto P, 5 e menos 2. Então, primeiro passo, equação reduzida de R. Equação reduzida da reta que foi dada, que é essa aqui. O que é fácil? Y igual 2x somando a operação inversa subtração, menos 2x, o 2 somando a operação inversa subtração. Portanto, o coeficiente angular da reta R é menos 2. E agora, equação da reta S. Da reta S, eu conheço um ponto e eu sei que o coeficiente angular de S é igual a menos 2, porque a reta R é paralela à reta S. Então, MR igual a MS, porque elas são paralelas. Portanto, MS é igual a menos 2. É o mesmo da reta R. E aí a gente vai lá para o Yoyomi-Shishi para encontrar a equação da reta S. Então, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, tem o ponto, 5 e menos 2, tem o coeficiente angular que é menos 2. Agora eu vou lá para a minha substituição. Y menos y0, y0 é menos 2, então y menos 2, igual a m, que é menos 2, vezes x menos x0. O x0 aqui é 5. Então, y menos 2 vai ficar y mais 2, igual. Fez a distributiva, menos 2 vezes x dá menos 2x,
Menos 2 vezes menos 5 dá mais 10. O 2 somando a operação inversa e subtração. Y igual a menos 2x mais 8. Tá? Então, essa equação que a gente tem aqui, ou essa expressão que a gente tem aqui, ela pode ser mostrada como vocês veem aqui, ó. Tá? Então, se vocês observarem aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora, as duas expressões que estão mostradas aí na tela para vocês são justamente a equação menos 2x mais 8 e menos 2x menos 2. A menos 2x menos 2 é a que vai passar pelo eixo y e menos 2, pelo eixo x e menos 1, que é aquela reta que já estava desenhada para vocês na figura. E essa reta H é a reta paralela à reta R, que é a nossa reta S, que passa pelo ponto 5 e menos 2. Tá ok? Bom, e aí a gente vai para o nosso último exemplo. Tá? A gente vai para o nosso último exemplo e sumiu aqui da tela. Já vamos lá, gente. Espera aí. Tá lá, pronto. Voltou. Então, olha só. A gente vai para o nosso último exemplo. Determine a equação da reta suporte da altura relativa ao vértice A. Então, a altura relativa ao vértice A. Lembra que a altura é o segmento de reta que parte de um vértice do triângulo e é perpendicular ao lado oposto a esse vértice. Então, se vocês observarem aqui, eu fiz um desenho. A altura relativa a A é a reta que passa pelo ponto A e é perpendicular ao lado BC. Olha lá, ó. Mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Só que aqui a gente já tem um ponto da reta, que é o ponto A. Então, o nosso ponto P x0 e y0 é o nosso ponto A. 6 e 2. E a gente precisa saber o coeficiente angular da reta BC. E aí a gente vai para esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui no exemplo número 6. Eu preciso da reta, da equação da reta que tem os pontos B e C. Então, eu vou lá para o meu ponto 1. Então, equação da reta do lado BC. Do lado BC eu conheço os pontos B e C. Então, tenho 2 pontos. 3, 8, menos 4, menos 1. Terceira coluna sempre x e y. Repete a que você escreveu primeiro. Igual a 0. Bom, vamos lá para o cálculo da nossa determinante. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 4 vezes y dá menos 4y. 8 vezes x dá 8x. E diagonal secundária. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Como eu estou voltando, mais 32. X vezes menos 1 dá menos x. Como eu estou voltando, mais x. E 3 vezes y dá 3y. Como eu estou voltando, menos 3y. Tudo isso igual a 0. Então, x com 8x dá 9x.
Menos 3y com menos 4y dá menos 7y. E 32 menos 3, que dá 29. Portanto, a nossa reta R tem equação reduzida. 9x mais 29 igual a 7y, 7 multiplicando a operação inversa e divisão. 9x mais 29 sobre 7 é igual a y. Portanto, o coeficiente angular da reta R é 9/7. Logo, o coeficiente da reta perpendicular que passa pelo vértice A vou chamar aqui do coeficiente angular MA perpendicular a BC. Lembra, aqui eu tenho M valendo 9/7. Uma reta que é perpendicular a essa vai ter coeficiente angular inverso de sinal trocado. Então, menos 7/9. E eu conheço um ponto dessa reta, que é o ponto A, 6/2. Então, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. O ioiô mexeu. Y menos y0, que é 2, igual a m, que é menos 7/9, vezes x menos x0. x0 é 6, então menos 6. O 9 está dividindo, passa para lá multiplicando. 9 vezes y dá 9y, menos 18, igual a menos 7 vezes x, menos 7 vezes menos 6. Menos 7 vezes x dá menos 7x. E menos 7 vezes menos 6 dá mais 42. O 18 está diminuindo a operação inversa, soma. 9y igual a menos 7x mais 60. Logo, y é igual a menos 7x mais 60, dividido por 9. Essa é a equação que representa para a gente a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular ao lado BC do triângulo, que é a representação da altura relativa ao vértice A do nosso triângulo ABC. Tá, gente? Então, assim, como eu falei na aula, isso aqui é preciso treinar, é preciso fazer os exercícios, porque é sempre uma receitinha de bolo. Às vezes tem um passo a mais de coisas que a gente já tinha falado anteriormente, mas o passo a passo de resolução aqui, ele vai ser sempre muito parecido. E aí a gente vai ter simplesmente avaliação de retas paralelas e de retas perpendiculares. Tá? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, só me chamar. Até uma outra hora, gente.